Olá, futuro universitário, tudo jóia? Bom, nessa videoaula eu vou falar um pouco com você sobre sais, funções inorgânicas sais. Mas eu vou conversar com você de uma forma um pouco diferente. Eu vou, na verdade, apresentar a você esse assunto explicando o artigo que eu escrevi no meu blog Saber Enem Química e Física. Se você não conhece o meu blog Saber Enem Química e Física, então entre aí, acesse saberenemquimicaefisica.com.br para você aprender, para você conhecê-lo e ver o quanto ele pode lhe ajudar no estudo para você, pode ser tanto do Enem quanto também dos colégios e outros vestibulares, ok? Então, olha só, aqui a gente está aqui no meu blog, certo? Onde aqui eu tenho uma caixa de captura onde você bota seu e-mail para receber novidades do meu blog. E aí vamos falar, ó, sais, como definir a fórmula e a nomenclatura de sais. Então, ó, primeiramente a gente apresenta aqui para você o que são sais, certo? Então, sais são compostos iônicos, certo? Formados por íons positivos e negativos, resultantes de uma reação de neutralização. Uma reação de neutralização é aquela em que você tem um ácido, bota para reagir uma base e dando um sal e água. Então você percebe que o sal, na verdade, ele é obtido através dessa reação de neutralização. O nome neutralização vem de neutralizar a ação de um ácido ou a ação de uma base. Ou seja, você, ao unir o ácido com a base, você anula o efeito de um ou outro no momento que você transforma eles em um sal. Então são compostos iônicos. Compostos iônicos quer dizer que há a presença de íons, ok? Seja positivo, se ele for positivo a gente chama de cátion. Se for negativo a gente chama de ânion, certo? Então sal vai ser a união de um cátion com um ânion. Então, ó, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês aqui é de um NaCl, é o sal de cozinha, é o NaCl, certo? E, inclusive é o resultado dessa reação de neutralização aqui entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal cristalino, certo? E aqui a gente mostra o retículo cristalino. Esse retículo cristalino aqui, ele é decorrente de uma grande força entre esses íons, uma força de atração muito forte. Essa força de atração é justamente de natureza eletrostática, ou seja, cargas elétricas opostas elas tendem a se unir. Então, se você for ver aqui, o Na, que é carga positiva, ele termina se unindo sendo atraído pelo cloro, que é a carga elétrica negativa. Então, as cargas elétricas contrárias vão fazer com que esses íons se unam e formem um retículo cristalino de forma bem definida, fazendo com que os sais geralmente sejam sólidos. Okay? Os sais eles não são condutores de eletricidade, por natureza. Só que tem duas condições que ele se torna condutor. É quando ele está fundido, ou seja, derretido, ou dissolvido em água. Porque o que acontece? A fusão desse retículo cristalino faz com que essas cargas elétricas, negativas e positivas, elas se soltem desse retículo cristalino, permitindo então um movimento contínuo, ordenado de corrente elétrica. Então, tanto nessa situação de fundido, quanto também de dissolvido, que é quando você pega esse sal e joga em água, ele termina se dissociando, se separando essas cargas. Então são as duas condições que ele se torna condutor de eletricidade. Okay? Agora, a pergunta que fica é como identificar os sais? É fácil. Para identificar o sal, você só precisa entender que o sal é a união entre cátions e ânions. Toda união de cátions e ânions vai formar sais. Cátion tem carga positiva e ânion tem carga negativa. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma tabelinha onde eu mostro alguns cátions, ou seja, de carga positiva, certo? Então, na tabela periódica a gente tem alguns elementos da família 1A, por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio. Eles formam cátions mais uma carga positiva. Por quê? Porque a família 1A tem um elétron na camada de valência e tende a perder esse elétron. Então, perde esse elétron e fica com a carga positiva. A família 2A, por exemplo, o cálcio, o estrôncio e o bário, eles possuem dois elétrons na camada de valência. E com isso, ele há uma tendência de perder esses dois elétrons, se transformando então
e um cátion bivalente, ou seja, de carga 2 positivo. Então, cálcio mais 2, estrôncio mais 2, bário mais 2. A família 3A a gente tem, é uma família dos compostos que tem 3 elétrons na camada de valência e que eles costumam perder esses 3 elétrons, se transformando então em cátions trivalentes. É o caso do alumínio. Alumínio mais 3 aqui, perdeu os 3 elétrons da camada de valência. A gente tem também alguns metais de transição, né? Alguns cátions, caracteres de metais de transição, que é aqueles metais que ficam no meio da tabela periódica, certo? Da família B, né? Do grupo B das famílias. E eu trouxe aqui alguns exemplos que é bastante cobrado nas provas. Então, o zinco, ele termina sendo bivalente, a prata, que é monovalente, Ag+, e o cádmio, que é mais 2, certo? Bivalente. E outros, eu trago aqui o íon cátion amônio, NH4+. Okay? Então, alguns exemplos de cátions que são bastante cobrados em prova. Para ânions, a gente pode separar em ânions oxigenados, que são aqueles que têm oxigênio na estrutura, e tem os ânions não oxigenados, aqueles que não possuem oxigênio na estrutura. Perceba aqui que não tem oxigênio na estrutura. Dos ânions oxigenados, o que mais é cobrado em prova, a gente tem o nitrato, que é o NO3-, ele tem uma carga negativa, o nitrito, NO2-, o sulfato, que é o SO4-2, o sulfito, que é SO3-2, o fosfato, que é PO4-3, o hipoclorito, que é o ClO-1, o permanganato, que é MnO4 negativo, 1-, e o cromato, que é CrO4-2. Certo? Então é importante que esses aqui são bastante cobrados, é importante que você procure memorizar esses daqui, certo? Com os exercícios eu tenho certeza que você vai conseguir lembrar esses aqui, ok? Então pronto, vamos aprender então. A gente aprendeu que o sal é a união de cátions e ânions, e agora a gente vai ter alguns exemplos desses sais. Então olha só, eu botei aqui uma relação dos ânions, certo? Tanto oxigenados como não oxigenados, e alguns cátions aqui. Então qualquer combinação que a gente fizer entre ânions e cátions, a gente vai ter um exemplo de sal. Então, por exemplo, se eu pego aqui o nitrato, se eu uno ele com o lítio, eu vou ter então um nitrato de lítio, que é isso aqui, LiNO3. Se eu pego esse nitrato e uno com Na, eu vou ter o NaNO3, que é outro sal, nitrato de sódio. Se eu pego e uno ele com o cálcio, eu vou ter outro sal, que é o nitrato de cálcio. A mesma coisa acontece para qualquer outra combinação que eu faça entre ânions e cátions. Então, por exemplo, se eu quiser ver os sulfatos, então, sulfato, se eu uno com o potássio, então eu tenho o sulfato de potássio, K2SO4. Se eu uno com o cálcio, eu tenho então o sulfato de cálcio, CaSO4. Se eu uno o SO4-2 com o alumínio, Al+3, eu tenho então o sulfato de alumínio. Outro exemplo é o fosfato, aqui de verde. Se eu uno fosfato com sódio, eu tenho fosfato de sódio. O fosfato com cálcio, eu tenho fosfato de cálcio. O fosfato com alumínio, eu tenho fosfato de alumínio. Certo? Então, é provável que você agora tenha me perguntado, sim, Danilo, tudo bem, já entendi que ânions e cátions, ok, eu uno eles dois e consigo obter exemplos de sais. Mas como eu saber essa formulazinha aqui deles? Quantos Na vai ter, quantos cátions vão ter, quantos íons vão ter? Então pronto, então, para fazer isso aqui a gente precisa fazer a regra do X. Ó. Como montar a fórmula dos sais? Regra do X. Então como é que faz essa regra do X? São 3 simples passos. O primeiro passo é o quê? É escrever os cátions e os ânions, cada um com suas respectivas cargas ONOX. Então, por exemplo, o sódio a gente viu lá na tabela que é +1, o sódio. O fosfato é -3. O Al, alumínio, é +3 e o sulfato é -2. Então, coloca o cátion na frente, passo 2. Colocar o cátion na frente do ânion, é o que aconteceu aqui, né? A gente fez o cátion na frente do ânion. E no passo 3 é cruzar os valores em forma de X. Ou seja, o valor da carga de um ânion vira a quantidade de átomos do cátion e o valor da carga do cátion vira a quantidade de átomos do ânion. Então veja só, tá vendo esse 1 aqui, que é o valor da carga do cátion, +1, ele vai ser transferido para cá, ó, como sendo um fosfato, vou ter uma unidade de PO4. Esse 3 aqui vai vir para o valor de Na, o índice do sódio, ou seja,
vai ter um 3 aqui, ó. Então vai ter Na3PO4, ou seja, 3 átomos de sódio em um ânion PO4, certo? PO4 e o 1 que era do sódio ficou aqui, ó, na verdade escondido, né? Então tem um Na3PO4. Então outro exemplo é esse aqui, ó. Esse 2 aqui vai virar índice do alumínio, Al2, e esse 3 aqui vai virar índice do SO4, então SO4 3. Então, ó, que mostra que a gente tem Al2SO4 3. Então o sulfato de alumínio e aqui o fosfato de sódio. Então é só aplicar essa regra, certo? Que a gente consegue obter todos os sais. Então vamos voltar aqui para a gente ver os exemplos que a gente fez. Ó. Por exemplo, o sulfato de potássio, certo? Então, ó, o 2 que era do sulfato virou o índice do K, então K2SO4. E o 1 virou o índice do SO4, então 1. Mesma coisa acontece, vamos ver, aqui no Na3PO4. No Ca3PO4 Ca3PO4 o cálcio tem carga mais 2 e o PO4 tem carga mais 3. Fazendo a regra de cruzamento, o mais 2 que era do cálcio vai virar índice do PO4. Olha, o 2 aqui é como índice do PO4. E o 3 que era carga do PO4, menos 3, vai virar índice do cálcio. Aqui, índice do cálcio. Ok? E aqui eu lanço o desafio. Escolha uma combinação entre ânion e cátion, coloque a fórmula e dê o nome do sal. Nos próximos tópicos te ensino como encontrar a fórmula de sal e como dar o nome a eles. Vamos ver agora como é que dá um nome. Mas fica esse desafio e você coloca no comentário aqui desse vídeo, certo? No comentário aqui da próprio artigo, quais são esses sais que você conseguiu combinar e formar entre a união do ânion e cátion. Okay? Então vamos ver como é que faz a nomenclatura. A nomenclatura de sais é bem simples. Ela vai vir como o nome do ânion mais nome do cátion. Então, por exemplo, aqui temos o ânion e o cátion. Então, como é o nome desse ânion? Nitrato. Então, nitrato de lítio. Esse aqui é o nitrato. Nitrato de sódio. Esse aqui, Ca3NO3 é o nitrato de cálcio. Perceba aqui na formação dessa fórmula aqui, ó, que o mais 2, que era pela regra do X, o mais 2 do cálcio virou índice, né, do NO3, e o 1, que era aqui do nitrato, virou índice do Ca. Então ficou Ca1NO3 certo? E a nomenclatura nitrato de cálcio. A mesma coisa acontece para todos os outros. Sulfato de potássio, sulfato de cálcio, sulfato de alumínio, fosfato de sódio, fosfato de cálcio e o fosfato de alumínio. Ok? Pronto. Então, vê só. Solubilidade de sais é um outro assunto que geralmente é cobrado. Certo? Então, a gente viu que os sais, eles não são condutores, mas passam a ser condutores quando eles solúveis em água, né? Quando eles são dissolvidos em água. Mas alguns sais, eles não são solúveis, certo? De uma forma mais intuitiva, eu deixo uma dica aqui para você, que é o seguinte: os sulfatos de cálcio, bário, chumbo e estrôncio, eles são insolúveis, certo? Então eu fiz uma mnemônica que é assim, Cababon estrôncio, certo? Para você lembrar então que Cababon e estrôncio são os sulfatos que são insolúveis. Como assim, Danilo? Cababon e estrôncio. Então veja só, eu boto assim, ó, Caba, certo? Então, o cálcio, o bário, bom. Então eu boto P-bom, né? P-bom, que é o de chumbo, bom, e estrôncio, que é o SR, para você lembrar. Então, Cababon e estrôncio uma frasezinha para você lembrar que os sulfatos de cálcio, bário, chumbo e estrôncio são insolúveis. É bastante cobrado, geralmente os sulfatos, quando fala de insolúveis, sais insolúveis, geralmente fala de sulfatos. Então você basta decorar esses daí, certo? A segunda dica é que cloretos, brometos e iodetos de chumbo, de prata e mercúrio também são insolúveis. Então aqui eu boto um exemplo do cloreto de prata. Ele adicionou nitrato de prata em uma solução de KCl, cloreto de potássio,
E o que aconteceu foi que reagiu e formou o cloreto de prata. E esse cloreto de prata ele é insolúvel, termina ficando essa solução turva e com um depósito de cloreto de prata aqui embaixo, certo? Então, ó, cloretos, brometos e iodetos de chumbo, prata e mercúrio são insolúveis, certo? E os sulfatos, carbabom e estrôncio. Pronto, e aqui no final eu dou alguns exemplos de como foi cobrado no Enem, né? Então, em 2016.2, a segunda prova de 2016, caiu esse assunto 2 vezes, certo? Então você depois tenta resolver essa questão e coloque o resultado, a resposta aqui no final, no comentário desse artigo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Nesse artigo a gente aprendeu um pouco sobre sais. Eu espero que você tenha aprendido. Agora basta você dar uma lida maior aqui no artigo, ou aprender, ler, assistir novamente esse vídeo, e aí você vai conseguir, acredito que você vai conseguir abstrair mais um pouco do sais, desse assunto de sais. Não esqueça de responder o desafio, certo? Você pegar aquelas várias combinações entre ânions e cátions, montar os sais e dizer a nomenclatura lá nos comentários, ok? Então, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.